Senhoras e senhores, ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu, muito boa tarde. A Central Brasileira de Notícias Entrevista tem a satisfação de conversar pela primeira vez com a senhora Alice Cristine Schorlenberger. Ela que é responsável pela cultura e turismo do município da cidade de Porto União, estado de Santa Catarina. Senhora Alice, seja muito bem-vinda à CBN Entrevista. É um prazer recebê-la aqui na nossa rádio. Boa tarde, professora Luísa. É um prazer estar aqui. Boa tarde aos ouvintes da rádio CBN Vale do Iguaçu. Muito bem. Querida senhora Alice, vamos conhecer um pouco das maravilhas da cultura e turismo do município de Porto União. O município de Porto União é realmente belo, né? Você desenvolver turismo em Porto União e você ganhar de brinde essa geografia que o município nos traz, contornada por toda essa história, porque ele tem uma rica história, né, de valores. Toda essa história nos conduz a colocar a forma com que eu posso trazer o turista para conhecer as belas cachoeiras, para fazer um passeio, para andar de bicicleta, que é o que nós temos bastante. Conhecer o nosso Morro do Carvão, onde hoje nós temos o parapente e um café maravilhoso, as nossas pousadas. Mas também nós trazemos ele encantando com a nossa história, né? E envolvendo a nossa cultura. Porto União da Vitória, que a gente não consegue falar da cultura sem colocar os dois municípios, né? Porto União da Vitória. Muitos moram em União da Vitória e desenvolvem a sua arte em Porto União. Muitos moram em Porto União e desenvolvem a sua arte em União da Vitória. Nós somos um celeiro cultural. Nós temos artistas plásticos maravilhosos, nós temos pessoas da área do teatro, né? Que a gente constitui uma história nisso. Nós temos pessoas da parte dela como um todo. E o que falar do nosso celeiro musical? Né? Nós temos um celeiro musical encantador. Então, trabalhar com cultura e turismo em Porto União é um presente. E bem como você nos diz, as maravilhas do município de Porto União. E hoje a gente iniciou desenvolvendo atividades do Plano Municipal de Turismo. Que quando você coloca, vamos trabalhar com turismo, existe uma documentação e uma burocracia que você tem que seguir. E nós não podemos desenvolver ações maravilhosas aqui e deixar de registrá-las ao Ministério do Turismo, deixar de colocá-las junto à IGR, né, que é a nossa instância de governança regional, Caminhos do Contestado, onde são 13 municípios. Então nós temos também a responsabilidade de documentar isso. E aí surgiu a nossa necessidade. O município estava há 10 anos precisando do Plano Municipal de Turismo. Ele é um documento. Para ele não ser meramente um documento, nós precisamos trazer uma metodologia para ele. E nos brindou a nossa administração quando a gente propôs a construção desse plano, porque houve um investimento financeiro para ele, contrata-se uma empresa, né? Hoje o Sistema S trabalha muito com o plano, então nós tivemos a parceria com o SENAC e a administração de pronto nos permitiu fazer esse investimento. Então hoje nós temos um Plano Municipal de Turismo, ao qual foi trabalhado com uma metodologia chamando todos os meios e empreendedores do turismo e da cultura de Porto União. Então a gente chamou as associações, a Polícia Militar, Polícia Ambiental, a Câmara de Vereadores, nós temos representantes, o Instituto Cultural Greenwald, Clube Literário Polonês, o CONTUR, nosso Conselho de Turismo e o nosso Conselho de Cultura. Todos representados dentro do Colegiado Municipal de Turismo de Porto União, onde nasceu um belíssimo plano, onde nós conseguimos ver o que só nós temos. E nós temos muita coisa que é só nós temos. Ninguém mais tem. Temos muitas exclusividades, né?
revivemos alguns títulos que nós temos, que para o turismo são títulos importantíssimos. Nós somos a capital nacional do Steinegger. Nós temos esse título por lei, né? E por que não usar? Né? Nós temos um Instituto Cultural Greenwald, onde eles estão construindo e preservando essa cultura étnica germânica. Como nasceu um clube literário polonês, né? Com pessoas fantásticas no clube literário, e o clube literário ele é Porto União da Vitória, que vem trazer e preservar essa cultura polonesa. Nós falamos de cultura e de tradições, a etnia. Nós temos hoje um núcleo de artesãos de Pêssega, que já representaram e representaram o estado de Santa Catarina na Feira Nacional do Artesanato. Né? Como nós temos o Grupo Calena. O Grupo Calena ele é de Porto União da Vitória. Né? Ele tem utilidade pública nos 2 municípios. Então, quando a gente coloca assim, vamos trazer um turista para cá, o que nós vamos mostrar da nossa cultura? Nós temos que deixar esse turista bastante aqui, para ele poder conhecer tudo isso. Durante o plano a gente conseguiu agregar todos esses valores num único local. E incentivar, estimular essas pessoas a serem empreendedoras do turismo, elas acreditarem no turismo. Elas acreditarem que o turismo ele tem que sair do papel e ele tem que trazer renda para essas pessoas. Então, hoje o município está trabalhando e durante a construção do plano a gente elencou vários projetos. Um dos projetos que o município trouxe foi através da Associação Cultural e Esportiva de Esportes Radicais, ou Contestado, a construção e apoio de uma rampa de voo de parapente. É numa propriedade privada em São Martinho, né, interior do Porto União, e nós conseguimos construir uma política público-privada através dessa associação, e o município dá apoio a essa família, incentivo, apoio, mudando uma estrada de lugar, sabe? Fazendo um levantamento de estudo de viabilidade mesmo, é viável, vai trazer rentabilidade. Eu acho interessante essa flexibilidade, as parcerias, porque mesmo diante da questão da pandemia, que se Deus quiser isso vai finalizar, mas não pararam os projetos, os planos da cultura e do turismo. Eu percebo assim, Alice, você está indo muito bem nas explicações, mas eu preciso dar uma ênfase, porque você e a tua equipe tem assim, tantos sonhos, mas sonhos que é possível sonhar e realizar. Sim. E você chega junto ao executivo, ao prefeito Eliseu, e você encontra o respaldo juntamente com a tua equipe, no sentido de ele sempre dizer, não, é esse o caminho, está certo. Por isso que mesmo no período da pandemia, quantas coisas discretamente foram inauguradas, foram realizadas um certo silêncio, então não parou a cultura e o turismo. Está certo do meu ponto de vista? Certíssimo, professora Luiz. O prefeito Eliseu, ele nos dá muita abertura de trabalho. Ele nos permite sonhar, né? Só que ele nos cobra a realização desses sonhos, né? E assim, a administração hoje, a administração do prefeito Eliseu hoje, ela não separa as secretarias. Ela traz as secretarias com pontos de responsabilidades, né? Então, ponto de partida. Algo tem que partir da Secretaria de Cultura e Turismo, mas todas as demais secretarias se envolvem nesse trabalho, né? Nós temos... Serve como pontos de apoio? Pontos de apoio. Interessante. Sabe? Bem então, inteligente assim, isso, hein? Então, assim, quando você leva um projeto até a administração, até o prefeito Eliseu, até os demais secretários, ele já pontua e ele já questiona, busca a contabilidade. Nós temos esse recurso? De que forma nós vamos fazer que seja correto a utilização desse recurso? Como nós vamos captar esse recurso? Então, ele direciona
você consegue continuar o trabalho. Ele nos busca, departamento de obras consegue ir até aqui, aqui não, vamos licitar uma empresa, chama o planejamento lá para fazer a viabilidade. Então, ele traz buscando todas as secretarias se completando. Então, algo que nessa administração a gente percebe muito assim que a administração é composta por várias secretarias formando uma união de um só. E isso deixa a gente bem feliz e satisfeito com o trabalho. Muito bem. Você percebe que há uma sincronia. Todos realmente concentram naquela música através do maestro. Isso é importante. Todo mundo falando a mesma linguagem. Minha cara responsável pelo turismo e cultura do município de Porto União, eu vou lhe questionar sobre aquele monumento, Vale das Pousadas, exatamente naquele trevo de lança. O nosso distrito de Santa Cruz do Timbó, né, um dos distritos de Porto União, ele hoje tem 5 pousadas, todas constituídas, todas funcionando dentro do que se espera e da legalidade, e todas elas buscando empreender no turismo local. O nosso grande foco em Santa Cruz do Timbó, e também era a rota do Lambari, né? Santa Cruz do Timbó, Porto União e Iriniópolis. Só que nós tínhamos um sério problema quanto a isso, né? Nós tínhamos o defeso. Então, por que eu digo nós tínhamos? Porque através de uma batalha dos políticos locais, do nosso prefeito Eliseu, de vereadores da época, se empenharam muito nessa busca pela liberação do Lambari nas margens do Rio Timbó, em Santa Cruz do Timbó e Iriniópolis. Então hoje você pesca lambari o ano inteiro. Você não precisa mais... É permitido? Permitido por lei. Opa! Né? Um estudo de um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC e do Rio Grande do Sul, eles vieram para cá e fizeram um estudo. E esse estudo foi a nossa base para buscar essa liberação. Então, através de um deputado federal de Goiás, mas por que um deputado de Goiás, né, envolver-se com Santa Cruz do Timbó? Porque ele é filho da terra, né? Ele é o Schrein, então, de família daqui, né, o José Mário, a família dele ainda está em São Pedro do Timbó, né, dentro do distrito, e ele foi quem nos deu o empurrão final, levou isso até o Ministério da Pesca e nós conseguimos liberar. Então, você pode pescar lambari o ano inteiro, às margens do Rio Timbó. O que é um estudo científico? E que beleza, né, Alice? Olha... Um estudo científico, um comprometimento das lideranças, porque isso, né? E a união dos proprietários das pousadas. Essa união deles trouxe força para eles. Então não existe uma competição ali, existe uma união entre as pousadas. Eles indicam um ao outro para esta hospedagem, eles buscam uma melhoria e projetos unificados, todos eles. Então, aí o nosso secretário de planejamento, que nós falamos anteriormente, o prefeito Eliseu nos pediu que a identificação na lança fosse melhorada. Um pórtico, um portal, algo assim. E o seu Ricardo Dragoni, nosso secretário de planejamento, visualizou, né, o Vale das Pousadas. E ele nos sugeriu, todos nós aceitamos, né, assim, os proprietários de pousadas aceitaram. Então será construído um monumento na lança com o objetivo de indicar a entrada de Santa Cruz do Timbó, onde nós temos as nossas pousadas. Será um lambari do rabo vermelho. Opa, qualidade, hein? De 3 metros de altura, com uma iluminação muito bonita, com a indicação de quilometragens, aonde você está, tanto para quem vem de Iriniópolis como quem vai, né? Ali chegando. E foi assim, algo que se faz necessário. Né? Estamos desenvolvendo o turismo, vamos divulgar esse turismo. Se torna uma referência. Né? O Ricardo Dragoni tem umas tiradas assim, espetaculares, né? Ele é uma pessoa fantástica.
Bacana. E ele, o que eu mais admiro, assim, não só no Rio, mas na grande maioria, é a doação da sua ideia, sabe? É doar a tua ideia, você doa a tua ideia, você divulga a sua ideia para que, sabe? Então, por isso que quando você coloca diversas inaugurações que a gente trabalhou durante a pandemia, em nenhuma delas está a determinada secretaria. Então, são ações da administração municipal de Porto União, né? E quando você coloca a pandemia, eu acho que eu estou na secretaria desde 2017. E nem em virtude do centenário nós trabalhamos tanto como nós trabalhamos durante a pandemia. Foi um momento que a gente voltou para Porto União realmente, buscando conhecer cada detalhe desse município, fazendo teste de caminhada, fazendo teste de cicloturismo, buscando projetos de sinalização, como trazer algo grande, algo que chamasse a atenção do nosso turista, reforçando a nossa gastronomia, porque come-se muito bem dentro desse município. É verdade. Tem uma curiosidade que me permita contar. Em diversos lugares a gente chega no interior, né, a equipe, diversas vezes a gente vai para fazer o contato inicial ou ver como que está, né? A gente sai bastante com o departamento de obras também, porque as estradas do interior envolvem muito nós, né, do turismo, e a gente chega, não tem nada na mesa. Enquanto você está cumprimentando, aquela mesa está repleta de um café maravilhoso, diversificado, de produtos maravilhosos. Eu costumo brincar que elas guardam comida no guarda-roupa, né? Porque surge do nada toda aquela comida. Toque de mágica, está resolvido. E o acolhimento que você tem do povo de Porto União. Qualquer cantinho de Porto União que você vá, você é muito bem acolhido. E como ele acolhe a gente, acolhe o turista, né? E já está sendo impregnado na cultura local, né? Nesse processo histórico. E é bom, é ótimo você ser um bom anfitrião, mostrar as coisas boas, falar de coisas boas. E as pessoas levam receitas daqui que são coisas exclusivas, né? Até da criação dessas pessoas. Com certeza. Fantástico, né? Interessante que você colocou, e eu acompanhei algo que, numa ocasião, questões do avião junto ao nosso prefeito Eliseu, e aí ele me falou sobre a Praça da Mulher. Daí ele, professor, algumas mulheres, tal, assim a ideia, tal. Ele disse, permite levar essa proposta para a Academia de Letras, a ALF, e foi uma coisa fantástica, porque a parceria com a academia fortaleceu, se tornou uma lei para se colocar o nome de alguém, de uma mulher que fez história no desenvolvimento de Porto União, Vitória e região. Achei assim maravilhoso. Então, este envolvimento, esta socialização. Então, me chama a atenção, o Eliseu te chama, né, te coloca, não é um problema, mas te envolve nos assuntos. Quer dizer, é participação do povo, né? É a participação da própria comunidade. Então, parte da comunidade tem um valor totalmente diferente em relação àquilo que é imposto, que é determinado. Com certeza. É você fazer políticas públicas, né? É você, ao mesmo tempo que você brinda a pessoa, né, ouvindo ela, a opinião dela, você traz um envolvimento da população toda. Toda a Alvin envolvida no projeto da praça faz com que todos auxiliem a cuidar, auxiliem naquele cuidado, na busca por esses currículos dessas pessoas, na divulgação desses currículos dessas mulheres. E mais uma vez, Porto União da Vitória. Exatamente. Né? Essa unidade é espetacular, Alice. Nós, já fala assim, Porto União. Única da Vitória. Quer dizer, os nomes dizem que somos um povo vencedor. E nós não basta apenas falarmos, nós temos que ter a prática. Temos que tirar essa teoria e mostrar na prática. E a gente sente uma cidade só. Né? Isso não é em todos os lugares.
E esse Memorial da Mulher realmente ficou, porque é uma praça dinâmica, esse memorial é dinâmico. E falar em coisas realmente dinâmicas, e assim que vocês arrebentaram também, já vou colocar assim, foi a homenagem aos ferroviários e ferroviárias. Outro monumento que é dinâmico, não para. Porque não é aquele nome imposto e aquele pronto, não. Vai surgindo nomes, pessoas, revelando pessoas que fizeram a nossa história, o desenvolvimento, se colocando. Então, nos fala um pouquinho desse memorial, porque eu sei que muita gente, a classe, a família ferroviária, sabe, derreteu, desabou no sentido da gratidão em relação a essa homenagem. Nós iniciamos, então, a praça, né? Eu Amo Porto União. Mais uma vez, envolvimento das diversas secretarias, de pessoas voluntárias que vêm conversar e trazer ideias à administração. Nós passamos para o Conselho Municipal de Cultura e para o Conselho Municipal de Turismo, onde colocar o letreiro Eu Amo Porto União. Então, a administração trouxe diversos lugares e os conselhos optaram por ser lá. Então, você já traz o público privado ali, a parceria, políticas públicas, né? É os conselhos fazendo o papel de conselhos mesmo, estando envolvidos. Aí tem mais um espaço no letreiro. O que nós vamos colocar nesse letreiro? Veio diversas sugestões, né? Esculturas, placas de turismo, sinalização de rota do cicloturismo. Por fim, nos surge a ideia, através do L, Pércio do L. Nos surge a ideia de colocar uma Maria Fumaça. Aí nós visualizamos, não, acho que não vai comportar. Aí um colaborador da secretaria falou, e uma frase ao ferroviário. Interessante, uma frase ao ferroviário. Ao mesmo tempo, diversos nomes de ferroviários. Vamos buscar os ferroviários. De que forma nós vamos colocar isso? Então, vamos buscar o mesmo mecanismo da Praça da Mulher, trabalhar com o ferroviário, ser uma constante homenagem. Então, hoje é uma lei, ela já está até regulamentada, que todos os anos, em 30 de abril, serão colocados novos dormentes com o mesmo layout das placas, seguindo do letreiro Eu Amo Porto União até o dia que nós chegarmos na Praça do Contestado. Nossa, espetacular. Minha querida senhora Alice, nosso tempo já estourou, mas eu quero te dar um toquezinho sobre o Trem das Etnias, esse projeto maravilhoso em relação à questão do Instituto Rio do Peixe e também biblioteca, arquivo, museu. Olha como nós temos assuntos e deixamos muita coisa para trás. Tem uma grande novidade no Morro da Cruz, que vem lá no Morro da Cruz também, né? Também. Você não nem citou isso, mas é interessante, rapidinho, eu te dou 1 minuto para falar tudo. Não, bastante. Então, vamos iniciar pela coisa boa, né? Sim. Em 2017, quando a administração assumiu, ela assumiu com uma biblioteca encaixotada há 12 anos e um arquivo histórico dentro de guarda-roupas. Hoje nós estamos com a biblioteca quase revitalizada, estamos a um passo de informatizá-la, aquilo que a gente coloca, o apoio financeiro da administração acreditando no trabalho. O nosso arquivo histórico está todo organizado por ano já. E nós vamos iniciar, no início do próximo ano, nós vamos iniciar a catalogação dele, né? Nós precisamos deixar. O nosso museu... Vocês têm raridades lá em relação... Temos. Museu, né? E nós ganhamos algumas raridades através do senhor, do seu, né? Carlos Guérios. Eu tenho que falar que é o garimpeiro cultural, mora em Itajaí, gente da terra, que ama Porto União e não esqueceu. Quero muito conhecê-lo, porque o que ele lá. nos brindou foi as coisas são muito bonitas, raridades. Tanto que vai nascer a Galeria de Livros Raros. Olha aí, tá vendo? Né? Carlos Guedes, que para a Galeria Potter. Então, e o nosso museu hoje nós não podemos dizer assim, como eu coloquei no começo, nós temos que tomar muito cuidado com a questão da documentação.
Então, a biblioteca ela é registrada junto à Biblioteca Estadual, né, ao Sistema Nacional de Biblioteca Pública, os arquivos também. Até amanhã nós teremos um curso sobre os arquivos. E o nosso museu, hoje nós temos salvaguarda sobre as peças do nosso museu. Alguns projetos que estão nascendo ainda, assim, algumas buscas por espaços, nós teremos um museu muito bonito. Colocar uma novidade, não é mais um projeto, já iniciou a primeira etapa de uma realidade para Porto União. O Complexo Morro da Cruz, ele está passando por uma revitalização. Já iniciamos a primeira etapa do projeto, onde nele serão colocados, né, um teleférico e um funicular. Olha só, que beleza. Isso. Trazendo também mais o nosso Parque do Centenário. Perfeito. Nós tivemos alguns problemas com a obra agora, mas acreditamos que vai normalizar e então em breve, eu acho que para o próximo ano nós conseguimos concluir. E o nosso balneário, que após a conclusão disso tudo será revitalizado. Muito bem. E o trem das etnias? O trem das etnias a todo vapor. Ótimo. E com total apoio nosso, lembrando que é uma SA, mas tudo aquilo que nós pudermos estar apoiando, tanto o Trem das Etnias, quanto conhecendo e buscando o Instituto Rio do Peixe, que eu acho que é fantástico o projeto do Instituto Rio do Peixe. A gente busca sempre informações com a dona Irene e com o seu Guido, e é algo que só vem a somar. Senhora Alice, em nome de toda a equipe da CBN, agradecemos sua amável e importante presença, extremamente esclarecedora sobre a cultura e turismo de Porto União. Mas, por gentileza, deixe uma mensagem aos ouvintes. A gente não falou da Casa Cultural Nibokuri, então a minha mensagem final é colocar que depois de 4 anos a Casa Cultural Nibokuri, ela apresenta hoje muita vida, muita ação lá dentro. É um espaço maravilhoso, né? Representa a nossa cultura e o nosso turismo. Está muito bem, né? Está gerindo muito bem. E temos parceiros lá, né? Com aulas das mais diversas áreas da arte e as exposições. Então, o que eu queria dizer é assim, que Porto União está cada dia melhor, ela só tem a crescer, e todos os projetos iniciados, eles serão concluídos, porque nós, como um todo, né, toda a administração, nós não deixamos para lá. Nós gostamos de buscar, de concluir e de comemorar as nossas vitórias junto com a população. CBN Entrevista retorna quarta-feira que vem, às 14h30, com mais um convidado ou convidada. Até lá!